Olá, doutores e doutoras. Aqui Jus Dicas. Hoje traremos um tema que vem causado alguma confusão nas petições iniciais. Trata-se da tutela da evidência. A tutela da evidência é uma espécie de tutela provisória, assim como a tutela de urgência. Ou seja, ambas prescindem da cognição exauriente. São pedidas antes, em regra, do término da fase instrutória. Inclusive a petição inicial, muitas vezes. Sucede que o artigo 311 do CPC nos traz o regramento sobre a tutela de evidência. Notem o seguinte: a tutela de evidência, ela é concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, não temos aqui o perigo na demora, o periculum in mora. Não é necessário demonstrar o perigo da demora para pedir tutela de evidência. Isso é uma coisa que muitas vezes tem vindo nas petições. Se pede a tutela de evidência e se quer demonstrar a questão do perigo na demora em se conceder a tutela. O perigo na demora é algo inerente à tutela de urgência. Então, fica aqui a primeira diferença bem sublinhada para vocês. Vamos dar uma olhada nos incisos do artigo 311 para afastar outras confusões que vêm sido feitas. Primeiro, então, independentemente do perigo na demora, do risco ao resultado útil do processo, a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Notem aqui, pessoal, uma parte postula por prazos reiteradamente e de forma injustificada, quer atrasar o processo, não tem interesse no andamento do processo, dificulta o seu andamento. A tutela, como uma sanção, tutela de evidência, pode ser concedida nesse caso. Sem maiores considerações a esse respeito, não vemos muita controvérsia no dia a dia forense aqui. O inciso 2 já é diferente. Então, ela vai ser concedida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Ou seja, prova documental, prova pré-constituída. E houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Bom, aqui é necessário um comentário complementar, qual seja, julgamento de casos repetitivos é a tutela, o microsistema de casos repetitivos inaugurado com o novo CPC. Ou seja, não é qualquer julgado de tribunais superiores ou de tribunais de apelação. São julgamentos de recurso especial e extraordinário repetitivos, né? Existe um trâmite específico para se tornar repetitivo nas cortes superiores ou do IRDR, nos tribunais de apelação. O IRDR, que quer dizer incidente de resolução de demandas repetitivas. Também nas súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Então, a parte fática do pedido, da causa de pedir, mais tecnicamente falando, ela tem que ser comprovada só em documentos. Só em documentos. Não há que se pedir outras provas para se pedir essa tutela de evidência. E houver tese nesses casos específicos. Casos repetitivos, RESP, IRE ou IRDR. Há extensão para o incidente de assunção de competência também por meio da jurisprudência, mas não é o que o CPC está dizendo no inciso 2, certo?
Vamos para o próximo inciso. 3. Se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Sem maiores questões controversas aqui nesse inciso também. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Considerações sobre isso. Aqui, o que eu gostaria de sublinhar para vocês é a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, quando o autor pedir essa tutela de evidência, com base no inciso 4, o juiz só poderá concedê-la depois que o réu tiver vista daquela prova documental dita suficiente. Não pode conceder inaudita altera parte. Isso vai ficar mais claro no parágrafo único, no parágrafo único que segue. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, vocês podem ver que, no caso do abuso de direito ou manifesto protelatório, que é o inciso 1, e nesse caso do inciso 4, que vimos agora, o réu tem que, antes da deliberação judicial, ter a oportunidade de se manifestar, sem prejuízo de que isso ocorra também nos incisos 2 e 3. Porém, nos incisos 2 e 3, é possível conceder-se sem a oitiva do réu, por mais que isso não seja desejável. O contraditório deve ser sempre exercitado, mas é possível a depender do caso concreto. Então, atentem para isso. Se vocês estão com o desejo de obter uma tutela já no despacho inicial, uma tutela de evidência, não o façam, não é possível, com base nos incisos 1 e 4. Tá certo, pessoal? Essas eram as considerações que tínhamos a respeito de tutela provisória e esperamos que ajudem você. Gostou do nosso conteúdo? Nós somos o Jus Dicas e produzimos dicas práticas para mudar a sua advocacia de patamar. Por favor, ajude-nos a continuar produzindo informação de qualidade gratuita. É muito importante que você assine nossos canais, compartilhe nossos vídeos, curta nossas páginas. Aqui estão nossas redes sociais. Conheça mais na descrição abaixo. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.